Salve, meu povo! A expressão populismo, usada e abusada por acadêmicos e jornalistas no Brasil e no mundo, possui quase sempre uma conotação negativa. Um líder populista nada mais seria do que um personagem que age de má fé, enganando e mentindo para o povo, sobretudo em épocas de eleições. Portanto, a expressão populismo carrega consigo um caráter desmerecedor em relação ao adversário político. Ou seja, o populista é quase sempre quem? O outro, aquele que precisa ser desqualificado e desmascarado. Agora, como toda categoria explicativa, o populismo também possui a sua própria história. Aqui no Brasil e na América Latina, a expressão foi muito utilizada para se referir a líderes do século XX que supostamente manipulavam as classes trabalhadoras por meio da concessão de direitos e da cooptação de sindicatos. Ou seja, o líder populista exerceria um controle sobre os sindicatos para manter as classes trabalhadoras devidamente manipuladas. Aqui na América Latina também essa expressão se refere a líderes que possuíam caráter supostamente autoritário, que seriam nacionalistas, estatizantes e que criariam políticas centralizadoras para manter o controle sobre a sociedade como um todo. Dentro dessa concepção, quem seriam exemplos, quais seriam os exemplos de líderes supostamente populistas na América Latina? Aqui no Brasil, por exemplo, são considerados populistas Getúlio Vargas e Jango. Na Argentina, Perón. No México, Cárdenas. No entanto, o que vem acontecendo com essa expressão populismo nos últimos anos? Ela vem adquirindo novas configurações, novas feições, novos significados. Hoje em dia a expressão está sendo muito utilizada para se referir a líderes políticos da extrema-direita, que veiculam discursos heterogêneos que mesclam ideias bastante desconexas entre si. Então o líder populista hoje, ele tenta mesclar as ideias do liberalismo econômico com as ideias do nacionalismo. Veicula um discurso muitas vezes etnocêntrico, quando não mesmo racista. E esses líderes populistas da extrema-direita fazem críticas severas àquilo que eles chamam de sistema, seja lá o que isso de fato for. O fato é que está ocorrendo no mundo hoje em dia um avanço significativo dessas lideranças chamadas de populistas que pertencem a esses grupos da ultradireita. Citar alguns exemplos desses líderes. Aqui no Brasil, caso mais emblemático, Bolsonaro. Na Europa, podemos citar Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, Matteo Salvini, que é o vice-primeiro-ministro da Itália, Marine Le Pen, que lidera o partido Reunião Nacional na França, e nos Estados Unidos, o caso mais emblemático, de Donald Trump. Então o que a gente percebe? Que de fato esse discurso populista da ultradireita vem avançando em âmbito internacional, mas esse avanço ele é muito forte e claro dentro do continente europeu. E uma das inquietações da população europeia, de uma maneira geral, diz respeito à questão da imigração. Esses líderes populistas da Europa surfam nesse descontentamento de parcela significativa da população em relação à questão imigratória. E no discurso desses políticos, muitas vezes a gente vê o quê? A veiculação de uma ideia de nacionalismo exacerbado, que muitas vezes possui um caráter nitidamente xenofóbico. E uma das críticas que os populistas da Europa fazem já há muito tempo se refere à integração econômica da União Europeia. Vocês sabem que o bloco da União Europeia veio se constituindo desde o final da Segunda Guerra.
E é um bloco de caráter econômico, mas que também se constituiu em torno de alguns valores democráticos, humanísticos e também valores que tentam afirmar a importância de um desenvolvimento econômico que seja ambientalmente sustentável. O que acontece hoje dentro da União Europeia, dentro do Parlamento Europeu? A maioria, hoje em dia, é formada por moderados progressistas, que vêm da social-democracia, que é a centro-esquerda, e também liberais da centro-direita, que dominam hoje o Parlamento Europeu e continuam preservando esses valores democráticos e humanísticos em torno dos quais a União Europeia acabou se constituindo. No entanto, já há muitos anos, os radicais da ultradireita fazem críticas severas ao bloco econômico, a essa integração regional dentro da Europa. E qual que é o objetivo hoje desses populistas da extrema direita? O objetivo deles é aumentar a sua representatividade dentro do Parlamento Europeu, justamente para neutralizar as ações desses moderados, que até então são hegemônicos dentro desse edifício do bloco econômico europeu, né? Não sei se vocês sabem, mas nesta semana, entre os dias 23 e 26 de maio, né, o que aconteceu? Eleições para renovar o Parlamento Europeu. Os eleitores dos 28 países membros da União Europeia foram às urnas para escolher os novos eurodeputados. Né? Então, as 751 cadeiras do Parlamento Europeu serão renovadas. O que está acontecendo nessas eleições? Né? Ao que tudo indica, os setores moderados da centro-esquerda e da centro-direita perderão cadeiras para esses políticos da ultradireita que estão conseguindo um avanço significativo em âmbito regional. Então, os partidos da ultradireita, com representatividade dentro do Parlamento Europeu, tendem a crescer. Né? Então, não dá para dizer que esses partidos populistas da ultradireita conseguirão maioria no Parlamento Europeu. No entanto, é muito provável que eles consigam cadeiras suficientes para neutralizar algumas ações dos moderados que até então dominaram em âmbito regional. Então, o objetivo da ultradireita, desses chamados populistas, qual seria? Tentar enfraquecer a União Europeia por dentro, apoderando-se de suas instituições mais importantes. Certo? Então já não se trata mais de um discurso externo, exterior, como até agora praticamente havia sido feita. Não, o objetivo desses populistas é conseguir representatividade no Parlamento Europeu para tentar enfraquecer o bloco por dentro. Certo? O resultado das eleições será divulgado ainda hoje e provavelmente o que vai acontecer vai ser um avanço significativo desses populistas da ultradireita dentro do Parlamento Europeu. Certo até aqui? Pois bem, deixemos um pouco de lado a Europa e voltemos para o conceito de populismo. Como vocês puderam perceber, esse conceito passou por mudanças significativas ao longo dos últimos anos. E algumas críticas são feitas em relação a essa categoria explicativa um tanto quanto generalizante. Dá para a gente perceber que dentro desse balaio de gatos chamado populismo, cabem personagens com características bastante distintas entre si. Muitas vezes personagens que são antagônicos, divergentes. Né? Então, o que, afinal de contas, seria fundamentalmente igual, por exemplo, entre Bolsonaro e Getúlio Vargas? Né? O que uniria, por exemplo, Viktor Orbán na Hungria e Perón na Argentina? O que existe de fundamentalmente igual entre Donald Trump, nos Estados Unidos, e Cárdenas, no México?
Então a gente percebe que essa categoria explicativa ela é muito ampla e acaba não dando conta de explicar os fenômenos que possuem características próprias e que são bastante complexos dentro de si mesmos. Outra crítica que se faz ao conceito de populismo é que ele carrega consigo a ideia segundo a qual existe sempre na sociedade uma massa amorfa constituída por sujeitos que agem como autômatos, imbecis que se deixam manipular por líderes exploradores e que não são capazes de agir de maneira relativamente consciente, relativamente cordata. Né? Então, a expressão populismo carrega consigo um certo preconceito embutido em relação àquelas pessoas que acabam aderindo a esses líderes que recebem esse nome de populistas. Então, tomem cuidado na hora de utilizar expressões como essa, né? Porque expressões que tentam explicar tudo, no final das contas, acabam não explicando nada fundamentalmente. Né? Então, expressões como essa, populismo, devem ser bastante questionadas ultimamente. Né? Esses questionamentos vêm sendo feitos dentro da academia, no entanto, entre os jornalistas da imprensa, esses questionamentos ainda não são feitos de maneira mais aprofundada. Então tomem sempre cuidado com essas categorias muito generalizantes que tentam explicar tudo e acabam não explicando nada. Certo? Beijos.